Graça e paz, queridos. Amém. Bom dia a todos. Alegria é estar reunidos como irmão em Cristo, louvando e adorando aquele que vive e reina, não é verdade? Queridos, nós retornaremos com a exposição do Evangelho de João, ainda no capítulo 7. Hoje nós iremos considerar os versículos 25 ao 36, tendo por título a identidade de Jesus. Nós já conhecemos o ensino de Jesus Cristo, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a identidade de nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, todos aqueles que tiveram o privilégio de serem pais, uma das primeiras coisas que nós fazemos é ir no cartório registrar nosso bebê, não é verdade? Isso é muito maravilhoso. Quando vocês, aqueles que não são pais ainda, vão descobrir isso. Ainda mais, eu lembro que o Luquinhas, quando eu fui registrar ele, Lucas era o nome que eu, antes mesmo de eu conhecer a Cristo, eu já gostava desse nome e sempre dizia que meu filho iria se chamar Lucas. Deu certo. A certidão de nascimento é o que faz dele ser quem de fato ele é. Você consegue provar a sua existência por meio da sua identidade, do seu documento. Porque se você não possui nenhum tipo de documento, você está vivendo num anonimato. Então, é como se você não existisse, não é verdade? Tem até uma história bem... Hoje ela é engraçada, mas na hora não foi, não foi muito engraçado, não. Eu estava dirigindo, eu nem estava tão rápido assim. E aí então, eu vi um giroflex da viatura assim, olhei para trás. Não é possível que eles estão querendo me enquadrar, né? E aí eles deram o farol para mim assim, eu encostei o carro. Falei assim, já desci e falei, cuidado que eu sou profeta, hein, meu irmão? Já sou crente já, você não vem não, hein? E aí eu desci, cheio de carisma. E aí, o policial conversando comigo, eu explicando para ele quem eu era e tal. Ele pegou meu documento. E eu percebi que ele ficou olhando demais pro meu documento e olhando para mim. Olhando demais pro meu documento e olhando para mim. Aí perguntou se eu tinha irmãos. Eu falei, não, eu tenho, mas meus irmãos não são tão bonitos como eu, né, pô? E aí que eu me toquei. A foto da minha habilitação era uma foto de quando eu ainda não tinha barba, era magrinho, sabe? E não usava óculos também. Quer dizer, já usava, mas não tinha tanta necessidade, né? E aí ele falou assim, mas isso aqui não parece que é você. Eu falei, não, mas sou eu. Pela fé, meu irmão, tenha fé que sou eu isso aí. Se você quiser, eu falo aqui para você aqui o nome dos meus pais, o número do meu documento, tudo. Ou seja, o que dava credibilidade para saber quem de fato eu era é a minha identidade. Uma pessoa que não tem uma identidade para confirmar quem ela pode ser qualquer outra pessoa. Se você não tem uma identificação, você é quem eu quero que você seja. Ou você é quem você quer que seja. Agora, a partir do momento que nós temos ali uma identidade, uma documentação, nós estamos ali, então, mostrando quem de fato nós somos. No período bíblico, isso não era dessa forma. Então, geralmente, a identidade de uma pessoa era tida pela localização em que ela nasceu. Como, por exemplo, Jesus de Nazaré. Na verdade, ele nasceu em Belém, né? Mas ficou lá em Nazaré. Ou então, por alguém de
de importância na família. Jesus, filho de Davi. Ou até mesmo pelos pais, né? Jesus, esse aí não é Jesus, filho de José e Maria? O ponto é que muitas pessoas não tinham a ideia de quem de fato Jesus era. Por meio da sua identidade, nós sabemos qual foi a localização que você nasceu, quem são os seus pais. Agora, essas pessoas, elas tinham parte da informação a respeito da identidade de Jesus. Então, nosso sermão está dividido em 3 tópicos. E o primeiro tópico, a identidade de Jesus não compreendida. Porque se você sabe meia verdade, você não tem uma verdade completa. Por consequências lógicas e óbvias, né? No segundo momento, nós trabalharemos a ideia de a identidade de Jesus revelada. E a identidade de Jesus promove justiça. Então nós precisamos ter a consciência de quem de fato Jesus é. Por isso nós afirmamos teologicamente que a identidade messiânica de Jesus Cristo é bênção para os eleitos e justiça para os ímpios. Ok? Vamos ao texto. João capítulo 7, dos versículos 25 ao 36. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuraram estas coisas a respeito dele. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de me procurar-me, e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Amém? Senhor, nós lhe rendemos graças e clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, para que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações, de maneira que nós sejamos confrontados pelo teu santo evangelho e saiamos deste lugar não da maneira como entramos, mas transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. A identidade não compreendida.
Nós vamos considerar primeiro os versículos 25 ao 27. Dizia alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este de fato é o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Naquele período em que o texto está sendo narrado, geralmente uma pessoa que tinha um status de orador, uma pessoa que se apresentava publicamente, e essa pessoa ela tinha uma notoriedade, as pessoas seguiam, não tinha tanta importância se ela estava ensinando corretamente ou até mesmo se ela fosse um herege. Mas se essa pessoa ela tivesse um número grande de seguidores, eles não agiam imediatamente para prender essa pessoa. Porque eles entendiam que eles iriam causar ali um certo alvoroço. E eles não queriam causar polêmica porque eles não queriam arrumar confusão com os romanos. Então uma coisa é a ala religiosa, farisaica, judaica ali, outra coisa são as autoridades romanas. Então, alguns estudiosos chamam isso da Pax Romana, né? Aquela paz romana que estava ali relativamente ocorrendo naquela época. Então, Jesus, ao ensinar no templo, lembre-se que no sermão anterior a este, aqui mesmo em João, no capítulo 7 mesmo, nós levamos em consideração que eles queriam matar Jesus Cristo. Lembra do diálogo? Só que por que eles não haviam feito isso? Primeiro, porque não era a hora do nosso Senhor Jesus Cristo partir. E segundo, porque eles estavam ali, como Jesus tinha bastante seguidores, eles não queriam causar ali, então, certa polêmica. Por isso que eles pensam primeiro em prender Jesus Cristo, não é verdade? E é interessante que eles admiravam, porém em vão, o ensino de Jesus. Eles estão ali conversando entre eles, né? Não é este aquele a quem procuram matar? Esse que ele fala abertamente e nada lhe dizem? Como que pode uma pessoa que está sendo procurada para morrer, as pessoas estão querendo matá-lo, e ele está ali ensinando abertamente, tranquilo? Note que essa admiração é uma admiração em vão, não é por conta do conteúdo que Jesus estava ensinando, mas era por causa da autoridade dele, da coragem dele, da intrepidez dele de estar ali anunciando a palavra no templo. E aí eles dizem, né? Reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo. E aqui eu quero tomar nota com os irmãos. A palavra Cristo não é um sobrenome de Jesus. Embora nós chamamos Jesus Cristo, mas na verdade é um adjetivo ao nome de Jesus. Jesus, o Cristo. Ok? E essa palavra Cristo, ela significa ungido. E isso qualificava a pessoa de Cristo como um rei e libertador que era tão esperado pelos judeus. Ok? E essas pessoas, elas estavam ali, então, de maneira em vão, admiradas pela intrepidez do nosso Senhor Jesus, ensinando no templo, só que eles não estavam sendo transformados. Eles estavam ali, presenciando o Senhor Jesus Cristo, anunciando o Evangelho, eles estavam maravilhados com a disposição dele, de ele ser uma pessoa destemida, mas ao mesmo tempo, eles não estavam sendo transformados. Eles não estavam sendo edificados. Percebe? E é interessante que no versículo 27 ele diz: nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então,
Note aqui, ó, quando vier o Cristo, ou seja, ungido, enviado, ok? Por isso que nós lemos até agora, no início da nossa liturgia, Isaías 8. Isaías é o maior profeta messiânico. E ele chama aquele que iria vir de Emanuel, Deus conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, alguns estudiosos da tradição rabínica, eles tinham uma compreensão de que o Messias, ele viria só que em uma ocultação. Ele não iria se apresentar como Jesus Cristo estava se apresentando ali. Por isso então que eles questionam, será que eles acreditam mesmo que esse aí é o Cristo? Porque nós sabemos de onde ele vem. Eu sei que ele vem lá de Nazaré, eu sei quem são os pais dele. Note então que aqui a identidade de Jesus ela está sendo distorcida, ela não está sendo compreendida. E aqui eles criam uma primeira expectativa. Porque o que eu estou dizendo está ancorado lá em Miqueias capítulo 5, no versículo 2. Eu vou ler para os irmãos. E tu, Belém, Efrata, pequeno demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui é outra profecia messiânica falando a respeito daquele que viria reinar em Israel. E aí então, eles levando em consideração isso, talvez eles pensem, como assim? Está ensinando abertamente. Nós sabemos que o Messias, quando chegar, ele ficará em oculto. Eles não sabem a procedência de Cristo. Por isso eles fazem essa declaração que contém meia verdade. Jesus Cristo, ele é Deus. Quando eles dizem, nós conhecemos de onde ele vem, eles estão dizendo o seguinte, eu sei que ele é filho de Maria e de José, e que viveu em Nazaré. Isso é verdade. Só não é verdade que ele é filho de José. Ao menos, filho biológico. Ele é um filho adotivo de José. Certo? E Maria, ela teve uma visita do Espírito Santo. E ela, ainda virgem, engravidou e concebeu ao nosso Senhor Jesus. João, no primeiro capítulo, ele diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a identidade de Jesus aqui ela não está sendo compreendida, porque eles estão aqui analisando a pessoa de Jesus com um olhar carnal. Eles não estão levando em consideração tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus, ele operou sinais e maravilhas diante essas mesmas pessoas que agora estão questionando. Por isso que nós precisamos levar em consideração que a identidade messiânica de Jesus Cristo ela é bênção para os eleitos e justiça para os ímpios. Se eles tivessem uma compreensão exata de quem Jesus era, eles estavam ali sendo edificados, sendo transformados. Mas por uma má compreensão de quem Cristo é, eles estão numa posição simplesmente de deboche de quem é Jesus Cristo. Agora, isso é muito comum e muito presente no nosso cenário. Nós aqui na Escola Bíblica, conversando a respeito do Evangelho, muitas pessoas não fazem nem ideia de quem é Jesus Cristo. Nós vamos perceber isso desde o período da patrística, os pais da igreja. Nós já discorremos aqui um pouco sobre Ário, o fundador do arianismo,
que negava a divindade de Cristo. Assim como esses aqui estão fazendo e assim como os testemunhos de Jeová fazem. Jesus, ele não é simplesmente uma pessoa, mas ele é uma pessoa com duas naturezas. Os arianos negavam a natureza divina. E aí você vai ter uma outra ala chamada gnosticismo, que vem da palavra gnosis, que significa conhecimento, que entendia que a matéria é ruim e o espírito é bom. Parece até fazer sentido, não parece? Mas quando eles fazem esse tipo de afirmação, eles estão dizendo que Cristo ele não veio encarnado. Que Cristo de fato não assumiu uma natureza corpórea, física, humana. E isso causa graves problemas. Se por um lado, os arianos, testemunhos de Jeová e esses falsos profetas aqui dizem que negavam a natureza divina de Cristo, nós precisamos levar em consideração isso. Se Cristo, ele não é divino, então nós somos idólatras. Porque estamos adorando uma criatura. E Cristo jamais impediu alguém de adorá-lo. Então Cristo também estava promovendo idolatria. Se Cristo, ele não é divino, o sacrifício de Cristo foi em vão. Então não há esperança para nós. Por outro lado, se Cristo não é homem físico, se ele não assumiu uma natureza corpórea, como o gnosticismo ensinava, então também não há salvação. Porque a coroa do Evangelho é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu, morreu, desceu à sepultura e ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando vida, fazendo de nós novas criaturas. Então percebe que a identidade de Jesus Cristo não compreendida, ela causa sérios problemas. É necessário que nós saibamos quem de fato nosso Senhor Jesus é, para que nós não sejamos enganados e levados por qualquer vento de doutrina. Ok? A identidade de Jesus revelada. Nós vamos considerar os versículos 28 e 29. Jesus, pois enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus aqui ele está exercendo uma função de embaixador de Deus. Ele é um representante legal de Deus. Nele habita toda a plenitude. Ele é a imagem exata de Deus. Por isso que ele pode representar Deus perfeitamente. Por isso que ele tem autoridade para dizer, olha, eu vim, mas não vim no meu nome, eu vim naquele que me enviou. Vocês não conhecem ele. O ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecerem a Deus. Por quê? Porque quando você não tem uma compreensão de quem Cristo é, você não pode conhecer a Deus. Não é simplesmente um erro teológico. Isso é uma heresia dizer que Cristo não é Deus. Não reconhecer a divindade de Cristo. Não reconhecer as duas naturezas de Cristo. A pessoa ela pode ser sincera na sua convicção.
ou ela pode também ter uma compreensão de que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, como fazem os adventistas. Errado! São hereges. E nós não temos comunhão com essas pessoas. Eles necessitam de arrependimento, de uma conversão genuína, para que os olhos deles sejam abertos, eles possam compreender à luz da Escritura quem de fato Jesus é. Deus só pode ser alcançado por meio do Filho. Não adianta nós queremos aqui criar uma certa hierarquia. Primeiro é Deus, Pai, aí depois vem Jesus Cristo e depois o Espírito Santo. Quando nós falamos primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, isso aqui é apenas uma ordem lógica para a nossa mente finita. Mas não existe essa hierarquia onde um é superior que o outro. Existe uma hierarquia lógica. Porque o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho não é o Espírito, e assim sucessivamente. Ok? Entretanto, nós estamos submissos a um Deus que subsiste em 3 pessoas. Ok? Não são 3 deuses. Por isso que, quando eu falo de hierarquia, é para que nós não fazemos essa separação das pessoas, no sentido de que Deus Pai é um, Deus Filho é outro. Não. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas. E nós só temos acesso ao Pai por meio do Filho. Porque se você nega o Filho, você nega automaticamente o Pai e o Espírito. Se você nega o Pai, você nega o Filho e o Espírito. Se você nega o Espírito, você nega o Pai e o Filho. Entende? E aí então, Cristo ele profere umas palavras aqui, no versículo 28, assim, olha. Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Será que Jesus aqui está sendo irônico? Alguns teólogos acreditam que sim. Outros acreditam que não. Mas o fato, e eu não vou entrar nesse mérito se ele foi irônico ou não, porque tanto faz aqui para mim. A essência aqui é o seguinte. Vocês dizem que me conhecem. De fato, vocês me conhecem, porque vocês sabem de onde eu vim, aqui, na terra. Mas vocês não conhecem a minha natureza divina. E por vocês não conhecerem a minha natureza divina, vocês não conhecem ao Deus que vocês dizem crer. Se vocês não sabem da minha identidade, vocês não podem conhecer a Deus. Por isso que eu estou aqui revelando quem de fato eu sou. Eu sou Deus. Quando Jesus ele diz assim, olha, eu o conheço porque venho da parte dele, ele está dizendo, eu e o Pai somos um só. Precisamos tirar da nossa mente uma ideia triteísta, uma ideia que possui 3 deuses. É um único Deus. O Pai e o Filho é um só. Isso é bênção para nós, meus irmãos. Porque nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Se nós estamos aqui, nesta manhã, reunidos como igreja, é porque em nós houve uma transformação, uma mudança de caráter, uma mudança da disposição mental, uma regeneração, que nos tornou filhos de Deus por meio da obra de Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo, eles têm acesso ao Pai. E também ao Espírito. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não está do seu lado, nem atrás de você. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que essa ideia de perca de salvação, ela é estranha.
Porque é o Espírito de Deus que habita nos seus eleitos e capacita os eleitos a perseverar até o fim. Se eu não tenho o Espírito Santo em mim, nem salvo eu sou. Agora, se o Espírito Santo está em mim, eu vou lutar contra ele, vou vencê-lo, vou perder a salvação e Deus será frustrado? Percebe a aberração? Nós somos beneficiados por quem de fato Cristo é. Ele é homem e ele é Deus. Ele assume uma natureza humana para que ele viesse pagar por aquilo que nós não poderíamos pagar, a saber, o sacrifício vicário, substitutivo na cruz, fazendo de nós novas criaturas. Aleluia. É que o relógio estava ali, né? Eu falei, não vou marcar porque o relógio estava ali. Aí tirou o relógio, aí eu não marquei aqui. Mas vamos lá, vai dar certo. A identidade de Jesus promove justiça. Aqui, meus irmãos, essa justiça aqui não é a justiça no que tange a respeito da justificação pela fé. Embora tenha aplicações também a respeito disso, mas o que eu quero considerar com os irmãos aqui é sobre a justiça de Cristo aplicada aos ímpios. Ok? Nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Dos versículos 30 ao 36. Vamos ler novamente? Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de nos ensinar? Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Primeiro, queridos, vamos levar em consideração aqui bastante coisas a respeito desses versículos. O ensino de Jesus desperta a fúria dos judeus. Quando Jesus afirma no versículo 29, eu o conheço porque venho da parte dele, ali os fariseus que não conheciam a identidade de Jesus Cristo se enfurecem. Que homem é esse que se faz igual a Deus? Quem é esse blasfemo? Quem é esse herege? Quem é esse falso profeta que se faz igual a Deus? Eles ficam injuriados com a declaração de Jesus Cristo. Nós também aprendemos aqui que o ensino de Jesus Cristo também ensina que haverá um tempo em que não há mais tempo. Vocês vão me procurar, mas não vão mais me achar. Em algumas fontes literárias do Mediterrâneo, eles tinham uma compreensão de que a hora de cada pessoa está predestinada por Deus. Então, quando Jesus fala que ainda não é chegada a hora dele, veja aqui, ó. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Eles estavam entendendo o que estava acontecendo.
quando João escreve, o leitor daquela época estava tendo plena convicção do que João estava estabelecendo aqui. Então, não dependia do desejo simplesmente dos fariseus. Por quê? Cristo, ele estava sendo guardado pela proteção de Deus. Nada ia acontecer com Cristo se não fosse da vontade de Deus. A morte de Cristo na cruz foi vontade de Deus. Isaías diz o seguinte: e agradou a Deus moê-lo na cruz. Reflita um pouco sobre o que eu acabei de dizer. Principalmente se você é um pai. Como que você vai se agradar de seu filho ser humilhado, espancado e torturado até a morte? Por isso que o amor de Deus é um amor incorruptível, que nós não temos a compreensão. A cruz é a maior demonstração de amor de Deus para com a igreja. Nós aprendemos então que a hora da morte de cada pessoa é designada por Deus. Eu sei, meus queridos, que nós estamos sujeitos a uma bala perdida, estamos sujeitos a ser atropelados, estamos sujeitos a pegar alguma infecção e falecer. Nós estamos sujeitos a isso. Mas nada foge do controle absoluto de Deus. Nada. Nós podemos descansar no Senhor e saber que nós estamos seguros na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele guarda os seus. Estamos sujeitos, mas ao mesmo tempo estamos guardados pela proteção divina. Aqui eles têm uma segunda expectativa messiânica. Porque eles dizem o seguinte: e contudo muitos deles entre a multidão creram e diziam: quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Há poucas evidências de um Messias prometido na antiga aliança que executava sinais e maravilhas. Se nós analisarmos Deuteronômio 18:15, que nós já lemos algumas vezes aqui, fala que viria aquele profeta que era semelhante a Moisés, lembram? E Moisés, de fato, sendo capacitado por Deus ali, operou sinais e maravilhas ali, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a carne vindo dos céus, né, o maná dos céus. Então, houve ali sinais e maravilhas. Mas a gente não tem tanta informação no Antigo Testamento a respeito de um Messias que operava sinais e maravilhas. Então, quando Jesus começa a fazer o que eles não estavam acostumados a enxergar, mas será que quando se vier um outro Messias aí vai fazer mais do que este homem tem feito? Percebe agora por que eles estavam crendo ali, né, nos sinais de Cristo? Então, mas aqui essas pessoas não são a autarquia judaica ali, né? São aquelas pessoas comuns, pessoas simples, que estavam ali no meio. Então, geralmente, pessoas que têm... Isso não é via de regra o que eu vou dizer, mas isso ocorre bastante. Pessoas com menos poder aquisitivo, elas são mais propensas a crer no Evangelho. Porque elas vão numa expectativa, por causa de um falso evangelho que é ensinado, triunfalista, de que elas vão vencer. Então, a primeira motivação delas são essas, de ir atrás dos milagres. E aí, então, e assim, algumas delas, como nós aqui, por exemplo, tivemos contato com o Evangelho e saímos do meio dessas falsas igrejas, ok? Agora, por que isso não pode ser via de regra? Porque senão nós vamos dizer que ser rico é uma maldição, e não é. Eu gostaria muito de ser, ainda por sinal. Você vai encontrar ricos, piedosos,
e você vai encontrar pobres soberbos. Agora, aqui, vocês lembram do estudo de quarta-feira do irmão Vitor sobre a fé? Nós podemos fazer uma reflexão sobre essa crença e convicção dessas pessoas que estavam aqui por conta dos sinais de Jesus. Porque uma fé que é baseada em sinais é uma fé incompleta. Se não houver um novo nascimento, se as suas convicções a respeito de Cristo não transformar a sua vida, não fazer você de uma velha criatura para uma nova criatura, isso não é fé. Lembrem-se do que eu sempre digo, nós não podemos entender aqui que todos, mas nós sempre temos que fazer uma ressalva. Pode ser que alguns deles estavam maravilhados por conta dos sinais que estavam acontecendo, mas outros podem ser que também tinha sido de fato convertido por ouvir a mensagem. A fé vem pelo ouvir. E lembra, Jesus estava o quê? Ensinando no templo. Então pode ser que alguns foram de fato convertidos, mas também a gente precisa levar em consideração que uma fé baseada em sinais, embora Jesus estava realizando sinais e maravilhas para mostrar e evidenciar que de fato ele era o Cristo, mas uma fé que se baseia apenas nisso não pode ser uma fé verdadeira. Eu tenho que ter fé no todo de Jesus Cristo, reconhecendo que ele é homem e Deus, que ele opera sinais e maravilhas e que ele justifica pessoas. E que por meio dele que eu tenho acesso ao Pai. OK? Então, vou deixar uma pergunta para os nossos pequenos. Constantemente nós falamos aqui, fariseus, fariseus, fariseus. Eles precisam ter a consciência do que é fariseu. Para que eles, sabendo de quem são os fariseus, não venham ter os fariseus como exemplos. Então a palavra para pesquisar, fariseus. Os fariseus, eles não tinham autoridade para ir lá e prender alguém. Até porque eles estavam ali subjugados pelo Império Romano. Roma que tinha lei. Não era... Eles tinham a lei de Deus, né? Vamos colocar muitas aspas aqui, porque nós já deu para perceber que eles não entendiam nada de lei também, né? E eles fazem isso por uma única motivação: inveja. Eles veem a multidão falando a respeito de Cristo. Olha, será que vai operar tantos sinais assim, se o Cristo vier? Então eles são consumidos de inveja. Um sentimento ruim dentro do coração deles, dos corações deles. E eles mandam prender Jesus Cristo. E não vai nem eles são tão covardes que não vai nem eles mandam os seus servos. Agora, se eles não tinham uma interpretação sobre Cristo, como que eles poderiam ter uma interpretação correta, ortodoxa das Sagradas Escrituras? Se é o próprio Cristo quem deu tudo o que eles entendiam como Escritura Sagrada. Todo o Antigo Testamento é inspiração divina. E quando nós falamos em divindade, nós falamos de Deus, nós estamos pensando em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito. Porque não podemos fazer essa separação. Ok? E aí então, nós compreendemos agora essa ideia da identidade de Jesus promover justiça. Porque ímpios não terão acesso à glória de Deus. Jesus fala para eles: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou,
vós não podeis ir. Aqui já é Cristo mostrando que eles não fazem parte do povo seleto de Deus. Vocês não estarão comigo. A vocês caberá apenas a minha justiça. Você pode ser um religioso, mas se você não conhece a Cristo, o que você terá não é a bênção de Deus, mas é a justiça de Deus. Algumas pessoas podem traduzir o seguinte, que ele quis dizer: vocês vão me procurar para ver mais sinais e maravilhas, mais milagres, mas não vão me encontrar, porque eu irei morrer. Mas a tradução que melhor se encaixa ao que Cristo está dizendo é que quando ele voltar de onde ele veio, aquelas pessoas não estarão com ele no futuro. E aí então, eles começam a evidenciar que de fato eles não são eleitos do Senhor. Por quê? Porque eles começam a rir de Jesus Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Porque eles dizem: onde é que ele vai? Como é que eu não posso ir lá ir atrás dele? Ele vai lá para a Grécia? Ele vai para a dispersão? Zombando de Cristo. Onde é que você vai que eu não posso ir? Percebe a prepotência, a arrogância deles? Onde que você vai que eu não posso ir? Percebe? São inimigos da cruz de Cristo. Todas aquelas pessoas que se vangloriam de si mesmas. Acho que foi a irmã Fernanda, né? Que estava falando a respeito de algumas pessoas. Por que você acha que você é salvo? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Se vangloriando de si mesmo, de pertencer a uma igreja. São inimigos da cruz de Cristo. Porque não tem uma compreensão da identidade de Cristo. A identidade messiânica de Jesus Cristo é bênção para os eleitos. Quando você sabe quem de fato Cristo é, isso é maravilhoso para nossas almas. Porque nós temos esperanças de que um dia iremos de estar com o nosso Redentor em uma eternidade, gozando de eterna alegria com nosso Pai. Entretanto, a identidade messiânica de Jesus Cristo será também de justiça para todos aqueles que negam quem de fato Ele é. Vamos a algumas considerações. Primeiro, Cristo, Ele está com toda a intrepidez, destemido, ensinando no templo. Quando tinha pessoas querendo matá-lo, quando tinha pessoas querendo prendê-lo. E mesmo assim, ele não se omite da sua responsabilidade de anunciar o Evangelho para os perdidos. O que isso nos mostra? Nós não somos Jesus Cristo, mas nós somos justificados por Jesus Cristo. E os justos estão debaixo da sombra de Deus. Nós não devemos temer as pessoas, nós devemos temer apenas a Deus. Não é em situações ali adversas, situações complicadas que nós devemos nos afrouxar diante disso. Pelo contrário, podem as pessoas estar nos perseguindo, mas nós estamos debaixo da sombra de Deus. É Ele que nos guarda e nos protege. Nós não estamos nas mãos de políticos, de governantes, nada disso. Nós estamos na submissão de um Deus que vence todas as batalhas. O nosso Deus é forte e poderoso. Aleluia. A má compreensão de quem Cristo é gera pecados. E diferente de algumas pessoas que entendem que o pecado é Deus quem faz as pessoas pecar também. Vocês sabiam disso? Que tem pessoas que acreditam nisso? Deus é o autor do mal, Deus é o autor do pecado. Eles não tinham a compreensão da identidade de Cristo.
E, consequentemente, por não ter uma compreensão exata, eles estavam blasfemando contra Deus. Cristo estava se revelando a eles. Mas é a dureza do coração, dos corações deles. É a perversidade, é a pecaminosidade nos corações deles que cegavam o seu entendimento e eles rejeitavam o Redentor. Os ímpios, eles buscam Deus por razões humanas. Os religiosos, nas obras da lei. Olha, você ser um expert nos 5 pontos do calvinismo não faz você mais próximo de Deus. Você ser um PhD em teologia reformada não faz de você mais próximo de Deus. O que faz você ser mais próximo de Deus e o alcançá-lo é Cristo. Uma coisa não está vinculada à outra, irmão? Sim e não. Se a ordem é, você precisa ser calvinista para conhecer a Deus, e depois você conhece Cristo, está errado. A consequência de uma boa teologia é você estar aos pés de Cristo, e não ao contrário. Toda pessoa que se submete aos pés de Cristo, ela busca com intensidade o conhecimento a respeito de Cristo. E ela vai se deparar com o quê? Com a teologia reformada. Então, meus irmãos, é necessário que nós venhamos saber quem de fato nós estamos adorando. Precisamos saber quem Cristo é para nós. O dia de amanhã só pertence a Deus. Cristo, ele foi preso e morreu na hora estabelecida por Deus. Mas isso não fugiu da soberania e da providência de Deus. O que isso significa? Só Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, com medos, preocupados, mas saber que Deus é soberano, saber que Deus, um dos seus atributos é a providência, nós devemos lançar toda a nossa ansiedade na providência de Deus. Os nossos medos têm que ser lançados na providência de Deus. As nossas preocupações têm que serem lançadas em Deus. Porque é Ele que nos livrará das preocupações, dos medos, da angústia, da ansiedade. Nós ficamos preocupados com amanhã. Viemos para a igreja hoje preocupados com a dívida que vai ser paga amanhã. Como? A finalidade do crente é adorar a Deus. Esse é o momento que nós estamos aqui reunidos como igreja, num culto solene para adorar aquele que vive e reina. Não há espaço para preocupações, não há espaço para ansiedade, não há espaço para angústia. Só Ele vive, só Ele reina e governa sobre tudo e todos. Queridos, não fique se martirizando. Descansa o seu coração no Senhor. Às vezes uma enfermidade em um ente querido causa tanta aflição em nós. E agora, será que ele vai morrer? Todas as pessoas estão nas palmas das mãos do nosso Deus, no controle absoluto de todas as coisas. Nós não devemos ir além dos nossos limites. Nós devemos confiar na providência até onde Deus ordena. Não adianta, em situações complicadas, nós queremos fazer mais do que podemos fazer. A ordenação de Deus é para que nós se sujeitamos a Ele, para que sejamos edificados. E Ele é quem irá nos trazer a providência. Interessante uma coisa que os judeus,
eles tinham inveja de Cristo. Quando a multidão começa a falar a respeito de Jesus, eles são covardes e eles enviam seus servos para prender Jesus Cristo, demonstrando impiedade. Porque era um interesse deles prender Jesus, mas eles mesmos não iam até Jesus. Isso é muito perigoso dentro das igrejas, para que não haja facções, para que não hajam dentro das igrejas panelinhas, porque talvez você pode agir como um fariseu, quando você passa a ter inveja. Por que o irmão é mais usado que o outro? Por que o irmão faz, ou a irmã faz e eu não faço? Por que um lê melhor do que eu? Por que o outro pode fazer teologia e eu não? E aí então, você age exatamente como um fariseu. Você vai até uma outra pessoa que não está com os mesmos problemas que você está enfrentando. E aí você começa agora a depositar as suas falácias para essa pessoa, contaminando outra pessoa. Tá vendo lá o Matheus Silva, só porque é amigo do André, vai começar a dar estudo agora. E aí então você vai infectando outras pessoas. Quando você vai ver, você já criou uma facção dentro da igreja. Sabe uma coisa que eu aprendi? Estudando escatologia vitoriosa. Se você, Matheus Silva, chega para mim, precisava falar um negócio para você, André, a respeito do Léo, aquele neopuritano. E aí ele chega aí eu chego para ele e falo assim: olha, Matheus, beleza. Se o Léo estivesse aqui presente, você falaria para mim na frente, o que você quer falar na frente dele, você falaria tranquilamente? Se ele falar que não, eu não preciso saber. Porque ele está enfrentando problemas, talvez com inveja, com ira, carnalidade, e para ele resolver isso, ele tem que ir direto na pessoa, não é falando para terceiros. Percebe? Então já fique ciente, se algum de vocês vierem falar comigo de outra pessoa, e aí? Fulano sabe? Ele poderia estar aqui? Se não, não adianta você vir falar. Porque senão você vai cair em fofoca, intrigas, difamações. E você não dá espaço para a pessoa que está sendo acusada de uma defesa, igualzinho os fariseus estavam fazendo aqui. Não queria nem saber o que... calma aí, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Você pode me explicar? Eu sei que você já se revelou, mas seja claro com nós, nós queremos entender melhor. Não. Vamos prender e vamos calá-lo. Nós podemos ter a nossa esperança, porque Cristo, ele foi para onde nós iremos um dia. Entretanto, lembre-se, aqui ele diz que as pessoas não poderiam ir até ele. Mas agora vocês têm motivos para glorificar a Deus. Porque mesmo que nós ainda não fomos à eternidade, e Cristo já está lá, nós temos a presença de Cristo em nosso meio. Ele está conosco aqui. A eternidade não vai começar quando você morrer. A eternidade começa quando você recebeu Cristo como seu Salvador. Nós já estamos vivendo a eternidade com Cristo. Nós devemos nos alegrar nisso, glorificar a Deus, porque Cristo nos comprou com teu sangue e nos fez ser povo exclusivo de Deus. Então nós já sabemos o nosso destino. E ele não irá desviar nem para o lado esquerdo nem para o lado direito.
mas nós vamos nos manter na direção do alvo que está em Cristo Jesus. Porque a identidade messiânica de Cristo, ela é bênção para os eleitos, enquanto para os ímpios, ela é justiça. Por isso nós podemos louvar, não a nós, Senhor. Por isso que nós podemos dizer que Ele é o Verbo divino, aquele que encarnou. E por isso nós temos autoridade para pregar o Evangelho e proclamar o nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas. Cristo, Ele realizou tudo isso para que nós fôssemos os seus embaixadores, representantes de Cristo na terra, anunciando o Evangelho de Cristo, para que as pessoas sejam salvas. Em nome de Jesus. Amém.